Se queres saber, para não errar, como é que ligas a cabeça ao tronco, então este tutorial é para ti. Vamos marcar aqui uma cabeça, outra cabeça para a caixa torácica e vamos fazer aqui então a caixa torácica. Duas cabeças, mais ou menos. Só vamos precisar desta parte de cima, mas não faz mal. Okay? Agora, qual é que é aqui a referência mais importante já que eu vos quero dar para não fazerem o erro? É que esta linha da cabeça, o queixo, e a linha da caixa torácica juntam-se. Vou marcar aqui uma linha, porque eu depois vou fazer aqui ao longo deste... O tutorial vai ser rápido. Assim vou-vos dar 3 ou 4 posições mais, em que nós vamos manter estas referências. Okay? Quais são as outras referências importantes? Aqui no meio da caixa, na parte de cima da caixa torácica, vamos dividir em 4. Esta podemos não dividir, mas a meio. E aqui, este vai ser o ponto fundamental, que é a base do nosso pescoço, vai ser marcado entre este ponto e este primeiro quarto. Esta é a base do pescoço. E se tivermos esta noção, conseguimos evitar praticamente todos os erros de posicionamento. Portanto, eu vou também marcar esta referência para as apresentações que vos vou fazer. Outra parte importante. Temos aqui a meio onde saem as clavículas, mais ou menos uma distância ou um bocadinho menos para cada lado, e depois a clavícula sobe um bocadinho. Ou não, ou é linha reta ou sobe, mas eu ponho sempre a subir um bocadinho. Depois já vamos falar da largura do pescoço, varia muito, mas vamos então subir o pescoço até à cara que vemos. E temos o pescoço. Depois continuamos aqui pelas clavículas, através desta zona aqui da caixa torácica que não podemos ignorar, e criamos aqui a ligação da cabeça aos ombros. Depois há aqui outra referência também, mas já não prolongo, que se continuarmos aqui neste segundo nível e juntarmos aqui à caixa torácica, temos a origem do braço, ou seja, se tiver o braço levantado, aqui é aquela parte em que leva o antebraço, depois aqui a clavícula levanta um bocadinho, não é? Quando levantamos o braço, e se tiver o braço para baixo, então ele vem por aqui. Portanto, esta é importante para os braços, mas o que nós estamos a falar é aqui da nossa base. Depois, obviamente, vocês sabem, não é a questão aqui das caras, os olhos, só vos pôr aqui como referências. Como referências, os olhos aqui e as orelhas. Pronto, depois é o normal. Sombreamos aqui esta parte para dar aqui a noção de qual é que é a zona do pescoço que tem sombra. Depois há a clavícula aqui, nota-se em algumas pessoas, e depois tem aqui, junta aqui a caixa com o resto, não é? Agora, vamos fazer de perfil e, obviamente, vamos manter então aqui as referências que marquei para fazer então a nossa caixa torácica. Vamos fazê-la mais fina. A caixa torácica começa aqui, depois até tem aquela coisa aqui, depois até aqui abaixo, mais fininha, certo? Mas, não esqueçam, quando eu desenhei esta bola, agora tenho que marcar o mesmo sítio. Então dizem ao certo, aqui o pescoço. Então o pescoço tem que ter a mesma referência, cá está. É esta aqui. Esta é a base do pescoço vista de perfil. Depois, se continuarem aqui a nossa espinha dorsal, tem aquilo que será a parte de trás do pescoço. A parte da frente vão levá-la até esta linha, que é uma linha onde se vê o queixo. Estão a ver? Portanto, criámos aqui um pescoço, não é? da pessoa, que tem as mesmas referências visíveis. Esta parte corresponde aqui e esta parte da caixa torácica está lá atrás, também não se vê, não é? Depois, a nossa cara, obviamente, tem, desde este princípio até aqui, o queixo, o cabelo, e depois junta ao pescoço. Depois tem aqui as pessoas com duplo queixo, etc, etc, etc. E depois lá atrás também juntam. Agora, como referências, há aqui os braços, mais uma vez,
os braços, vejam aqui mais ou menos a largura do pescoço, um bocadinho mais, nos homens. E depois é aqui este ponto que se levanta o braço, se baixa o braço, continua. Estão a ver? Tem sempre estas referências que não podem deixar fugir. Bem, aqui o importante, e para vos ajudar depois nos outros movimentos, porque há um movimento para baixo que nos baralha um bocadinho, nós temos aqui os olhos, as sobrancelhas, o nariz, não é? E depois temos aqui a orelha, mais ou menos a meio, a orelha. E depois da partir da orelha temos aqui também o desenho do maxilar, depois esta parte aqui. Agora vamos continuar esta orelha, continuar esta referência desta orelha, para fazer o movimento da cabeça para baixo. Quando nós nos mexemos, a nossa orelha funciona como eixo. Quando a cabeça mexe, este primeiro movimento de cabeça mexer para baixo e para cima, a orelha mantém-se, é uma espécie de eixo. Por isso é que é muito importante. Este nervo vai ser uma referência muito importante para a movimentação da cabeça. Vamos fazer aqui a nossa caixa torácica, como sempre. Fazemos só já esta metade, fazemos a nossa base, fazemos já as clavículas, não é? Para termos esta noção. Agora, a cabeça está para aqui, exatamente na mesma posição, certo? No entanto, agora vamos pôr aqui as orelhas. Eu não estou a fazer o desenho, estou a mostrar como é que se faz, não é? Para que vocês façam o desenho mais perfeitinho. Temos aqui as orelhas na mesma posição. E o que acontece quando viramos a cabeça para baixo é que a linha das sobrancelhas inclina-se para baixo. E, obviamente, esta mesma distância passa a ser também a linha do nariz e depois outra distância para baixo para a linha do queixo, ou seja, toda a nossa cara desceu. Eu vou-vos pôr aqui também, portanto é a ponta do nariz, portanto o nariz ainda vem aqui mais para baixo. Estas são as sobrancelhas, os olhos também passam a ser aqui vistos de cima e a boca aqui a meio. Está confuso, tem aqui vários riscos, mas vocês, para perceberem a ideia, tem que ser assim, não é? Certo? E depois juntamos o pescoço sim, e juntamos também, cá temos a caixa torácica que faz o limite superior, não é? Da união do pescoço da nossa cabeça aos ombros. Depois podemos pôr aqui, como sabem, mais uma vez, mais um quarto para juntar aqui, para encontrar aqui o coisa dos braços, não é? Aqui e aqui o cabelo, só para vos dar aqui esta referência. E eu vou fazer isto aqui com um lápis mais escuro para vos ajudar aqui a perceber o que é que estamos aqui a fazer. Ok? Portanto, o pescoço desaparece porque a nossa cara vai tapar, não é? Nós temos aqui sombras, é o que for. E aqui também o cabelo. A nossa cara vai tapar o parte do pescoço. Portanto, não se esqueçam disso. Agora, vamos fazer a rotação para o lado. Vamos manter aqui a caixa torácica. Vamos manter o nosso pescoço, a nossa base do pescoço. Depois, uns são mais largos, outros são mais estreitos, mas o que interessa é ter esta estrutura, não é? Para não nos enganarmos. O que acontece aqui quando nós nos movimentamos para o lado é que este nervo que liga aqui à a orelha vai deslocar-se daqui para aqui, neste sentido. Não vamos pô-la aqui até ao meio, mas vamos pô-la um bocadinho para cá. Portanto, vamos fazer aqui o nosso eixo e vamos pôr aqui a orelha. A orelha mantém-se sempre, não é? Seja rodando assim, seja rodando para baixo para cima. O que acontece aqui é que depois a nossa cara, não é? A nossa cara vai ganhar aqui uma dimensão lateral e o nosso
queixo passa para o lado direito. Não fiz rotação para baixo, fiz rotação para o lado. E, portanto, nós teremos o queixo a bater na mesma linha, certo? Portanto, e aqui temos as mesmas coisas, só para vocês verem. Os olhos, etc. E a boca. E depois temos aqui uma parte lateral, que é uma parte de volume, não é? que ganhou pelo facto da pessoa se ter virado. E depois temos aqui os olhos. Agora, a ligação ao pescoço é através daqui deste nervo. E aqui também sobe mais ou menos na mesma paralelamente. Vamos fazer aqui, como sempre, as nossas clavículas, que são duas, para juntar depois aqui. Torna mais visível este lado, depois juntar mais um risco, mais um quarto para juntar aqui os ombros, etc. O que acontece aqui é que este lado, não é? Vemos aqui um bocadinho do queixo saído pelo ombro e vemos aqui deste lado uma espécie de continuidade até à orelha, não é? Se não tiver cabelo, deste lado do pescoço. Porquê? Porque inclinamos, disse, mas o resto das coisas são normais, já sabem. Pois, e aqui os braços. E pronto, chegamos então ao fim deste tutorial, que espero que tenha sido útil. É esse o princípio do meu canal, do Aprende com Fernando. Se gostaram deste tutorial, então recomendo que também vejam este, que pode ser muito interessante. E já agora, deem o vosso like, façam subscrição e ativem o sininho para ficarem a saber quando é que vão ter disponível o próximo vídeo que estou a preparar para ti. Por isso, desenhos, pinturas, divirtam-se e, sobretudo, sejam muito felizes. Obrigado.